Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que sempre foi muito pedido desde que eu comecei meu trabalho aí nas mídias sociais, que é justamente a minha trajetória acadêmica, como que eu escolhi a área da imagem, como que eu escolhi a biomedicina, por que que eu não escolhi outra profissão que atua também na área da radiologia, como tecnólogo em radiologia, como técnico em radiologia, como os próprios médicos radiologistas, né? Então hoje eu vou estar aqui falando sobre tudo isso para vocês. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também, deixar o seu like e ativar o sininho para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e melhorar meu engajamento e distribuir mais o conteúdo gratuito para todos que têm interesse nessa maravilhosa área, que é a nossa área da imaginologia, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Então, eu intitulei aqui essa aula como Por que a Imaginologia? A minha trajetória acadêmica. De início, eu já vou falar que antes de escolher a profissão, né, antes mesmo de eu escolher a biomedicina, eu escolhi a área de atuação antes da biomedicina. Isso que é algo muito interessante. Quando eu escolhi fazer a área da radiologia, a área da imagem, a área da imaginologia, como vocês queiram chamar, né? Eu não conhecia biomedicina ainda. Então isso foi bastante interessante e isso também que me ajudou muito durante a minha graduação e durante a minha trajetória acadêmica, porque eu já tinha esse foco. Então eu vou contar aqui tudo para vocês hoje. Bom, como que eu escolhi primeiro a área profissional? Como que eu escolhi a área da saúde? Porque antes de escolher a radiologia, antes de escolher a biomedicina, a gente tem que se identificar com alguma área, né? Com a área de humanas, a área de exatas, a área da saúde. Então, como é que foi essa minha descoberta aí que eu queria fazer a área da saúde? Bom, durante minha estadia ali no colégio, na escola, né? No primário, no fundamental, no ensino médio, eu tive afinidade com as matérias que são relacionadas à área da saúde, né? Durante o ensino fundamental, eu tinha bastante afinidade com as disciplinas que eram chamadas de ciências naturais, né? Não era biologia, química, física ainda. Essa nomenclatura passou a ser utilizada na minha época quando eu entrei no ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, eu passei a ter biologia, química, física, essas disciplinas um pouco mais específicas. Então, eu sempre tive uma afinidade maior por essas disciplinas. Eu não gostava de geografia nem um pouco, odiava geografia, odiava história. Matemática não odiava, mas eu não gostava, né? Não me dava muito bem com os números. Gostava muito de biologia, adorava química, física, apesar de ter cálculo também, eu gostava muito da parte teórica da física, né? Que vem tendo esse reflexo até hoje aqui na minha atuação, né? Que eu amo física de ressonância magnética, inclusive. E eu gostava muito de redação também. Adorava escrever. E que vem refletir também na minha atuação na área da docência hoje em dia. E de língua portuguesa também. Então, essas disciplinas eram as disciplinas que eu tinha mais afinidade, que eu mais gostava de realmente ir ali para o colégio, estudar, fazer prova. Enfim, então, naturalmente, né, essas disciplinas aí são as matérias que têm relação com a área da saúde. Então, eu já fui sendo encaminhado para a área da saúde, mas eu ainda não sabia o que é que eu queria fazer na área da saúde, certo? Então, uma coisa eu já tinha em mente, eu queria ser, né, queria trabalhar com algo voltado à área da saúde, ok? Então, como que eu descobri a radiologia? Porque eu falei que eu escolhi a área da biomedicina, a área da imaginologia, a área da radiologia antes da própria biomedicina. Então, essa descoberta, ela foi feita basicamente porque minha mãe sempre fez muito exame de imagem, muito ultrassom, muito raio-x, muita ressonância magnética. E eu, né, como filho único, e meu pai trabalhava o dia todo, eu sempre acompanhava ela na realização desses exames. Então eu era o acompanhante dos exames de imagem dela. E um dia eu simplesmente pedi para ficar no comando, né? Ela foi realizar uma ressonância magnética, ou se eu não me engano, foi do joelho ou da coluna lombar. E aí, nesse dia, eu não sei por qual motivo, eu quis saber como que aquele exame era feito.
né? Porque a pessoa entra na máquina, ficava lá, ficava um tum, 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 fazendo barulho e depois tirava um bocado de foto de dentro do corpo humano. Então eu achei aquilo ali um pouco estranho e queria saber, né, como que funcionava isso. Eu sempre fui uma pessoa assim muito curiosa, né? Sempre fui, né? Até hoje sou muito curioso. Então eu ficava pensando nisso, né? Pô, como é que faz esse exame? Como é que tira essas fotos de dentro do corpo humano e sem abrir, né? Porque não é cirurgia nem nada. Ela entra na máquina, sai e tem a foto de dentro do corpo dela. Então eu pedi pro operador para eu ficar na sala de comando vendo ele fazendo o exame, né? Eu tinha por volta de uns de 15, não sei a idade exata, mas eu tinha por volta de 15 a 17 anos. E a idade mais ou menos eu sei, vocês vão entender por quê. Então, ele permitiu, não sei por que milagre foi, ele permitiu que eu ficasse na sala de comando que se fosse hoje em dia, se alguém fosse me fazer esse mesmo pedido, né, muito provavelmente eu falaria que não seria possível, enfim, mas pensando nisso agora, se algum dia alguém aparecer com esse pedido, eu vou conversar com o radiologista, né, e pedir, né, para autorizar a pessoa a ficar na sala comigo. Enfim, quando eu tava lá no comando, foi essa cena que eu vi, basicamente, né? Aí, uma foto minha operando a ressonância magnética. Então, foi basicamente o que eu vi naquela época. É que eu vi minha mãe ali dentro do tubo da ressonância, a pessoa fazendo o exame. Então, quando ela estava fazendo o exame, eu estava olhando, claro que eu estava olhando para a tela, eu não estava entendendo nada, né, do que ele estava fazendo, clicando em um bocado de coisa, aí puxa a caixa para cá e não sei o que, fazendo o exame em cima, o planejamento dos cortes, que eu não entendia na época, obviamente, né? E o que é que eu achei de mais interessante e que foi exatamente o motivo pelo qual eu escolhi fazer a área da radiologia, em específico mais a ressonância magnética. Foi exatamente isso, pessoal. Olha a setinha, tá lá no corpo ali do paciente e indo em direção ao monitor. Eu achei impressionante, algo surreal, muito sem palavras para descrever, não achei maravilhoso isso de eu conseguir enxergar o corpo humano por dentro em tempo real ali, né, sem precisar abrir, sem nenhum tipo de cirurgia, nenhum tipo de incisão, nem nada. Então a pessoa entrou na máquina, a pessoa fez alguma coisa ali no computador e eu conseguia enxergar dentro do corpo daquela pessoa. Então eu lembro que eu fiquei maravilhado com isso, né? Achei isso surreal. Fiz várias perguntas, não lembro direito, né, o que é que eu perguntei, mas eu, como sendo uma pessoa muito curiosa, né, eu perguntei para o operador lá várias coisas. Eu lembro que eu perguntei várias coisas. E uma das coisas que eu perguntei foi como que eu fazia para trabalhar com isso. E simplesmente ele me falou que eu tinha que trabalhar com radiologia. Tá? Não me deu muitos detalhes. É técnico, radiologia, tecnólogo, é biomédico, é médico. Não falou nada. Ele falou, isso é o nome disso aqui é radiologia. Você tem que trabalhar com radiologia. Então tá. Eu cheguei em casa e o que é que eu fiz? Fui pesquisar essa tal de radiologia, né? Fui pesquisar quem é que operava os equipamentos. Claro que eu não escrevi assim, né? Quem opera os equipamentos de ressonância magnética. Eu deve ter escrito lá no Google a ressonância, quem faz ressonância, né? Deve ter achado um bocado de clínica. Eu que não foi uma pesquisa fácil, tá? Eu fiquei muito tempo para achar isso. E o que é que eu achei na época? Achei essas duas profissões aí. Não achei biomédico e não achei tecnólogo, tá? Por incrível que pareça. Uma pesquisa muito mal feita, né? Diga-se de passagem. Uma criança, né? Eu era criança, um adolescente. Não sabia usar o Google direito ainda mais naquela época. Eu tinha uns 15, 17 anos. E eu lembro que eu achei essas duas profissões. Achei o técnico em radiologia e o médico radiologista. Tem muita gente que não sabe, mas médico também pode operar os equipamentos, tá? Claro que eles não operam os equipamentos por vários fatores, né, que não vem ao caso aqui, mas eles podem operar, eles são habilitados a operar o equipamento, né? Ou habilitados não, são regulamentados para operar os equipamentos. E habilitados também. Enfim, então o que é que eu pesquisando aí eu achei esses dois. Então eu pensei, poxa,
médico, ele vai ficar ali na parte mais do laudo, né? Eu posso operar o equipamento, mas pelas minhas pesquisas eu achei que os médicos, eles que laudavam os exames, não eram eles que operavam os equipamentos. E achei o técnico em radiologia, que eram os responsáveis, né, por operar os equipamentos. Mas eu entrei em um embate comigo mesmo, porque eu queria seguir também a área acadêmica. Eu já tinha esse desejo, né, de fazer pesquisa, né? Eu queria ser cientista, não sabia o que fazia, não sabia o que era pesquisa nem nada, mas eu queria ser cientista, queria seguir a área acadêmica, queria fazer mestrado, queria fazer doutorado, porque na minha cabeça era assim, eu ia fazer escola, colégio, faculdade, depois da faculdade eu nem sabia que existia outro tipo de pós-graduação sem ser mestrado e doutorado. Na minha cabeça era faculdade, mestrado e doutorado. Para mim era, na minha cabeça, eu pequeno, era algo que era um fluxo natural que eu deveria seguir, entendeu? Então eu já tinha isso na cabeça desde pequeno. Era meio que uma vontade e que meio que uma obrigação que eu mesmo me impunha por eu achar que era o certo a ser feito. E aí eu percebi que eu não poderia seguir, né, nessa parte da área acadêmica, do mestrado e doutorado, sendo técnico de radiologia, porque o curso técnico em radiologia, o próprio nome já diz, é um curso técnico, né, de nível técnico. Então eu não poderia estar realizando nenhum tipo de mestrado, doutorado, depois que eu terminasse o curso técnico. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Poxa, é um curso técnico, eu vou operar o equipamento e não vou poder seguir nessa área acadêmica. Isso estou falando eu com 15 anos, a minha cabeça, né? Quando eu tinha lá meus 15 anos. Ah, e aí pensei, eu também não quero fazer medicina, eu não quero ser médico e também não quero ficar dando laudo, eu quero operar o equipamento. E como eu falei, eu não achei, pessoal, nada sobre biomedicina nessa época, não achei nada sobre biomédico operando equipamento, não achei nem sobre tecnólogo em radiologia, tá? Só achei técnico em radiologia e médico radiologista. Então eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo, sem saber o que fazer. Se eu fazia medicina para fazer radiologia e laudar o exame, que não era o que eu queria fazer, ou se eu fazer o técnico em radiologia e parar ali no nível técnico e não seguir na área acadêmica, né? Fazer o mestrado e o doutorado. E aí veio o terceiro ano do ensino médio, né? E aí, o que é que vem depois? Quando a gente termina o ensino médio? É justamente o vestibular para ingressar na faculdade. E aí eu fiquei pensando, tá, eu vou fazer o vestibular para quê? Né? Curso técnico não precisa de vestibular, é só eu formar aqui. Eu me informei de tudo, né? Eu vou formar no ensino médio, dou entrada no curso técnico e vou fazer. Ou eu vou tentar fazer medicina para fazer radiologia, só que não era o que eu queria fazer, nenhum dos dois. E aí veio a minha salvação no, nos últimos minutos do segundo tempo. Quando eu estava lá no terceiro ano, no final do terceiro ano, o meu colégio ele promoveu como fosse uma feira de profissões, onde foram vários profissionais. Isso é muito interessante. Acho que os colégios devem ter isso ainda hoje, tá? Mas isso aí ajuda bastante. Foram vários profissionais, né, referências, profissionais que são referência na sua área de atuação, falar sobre a sua profissão. E dentro lá tinha uma área falando sobre biomedicina, só que eu nem vi porque eu não me interessei pelo evento, mas um amigo meu queria fazer biomedicina, ele já conhecia, não sei por que motivo, mas ele já conhecia, né? E como ele era muito próximo a mim, né, meu melhor amigo, ele me falou, ó, eu vou lá e vou assistir a palestra sobre biomedicina. E eu falei, o que, rapaz? O que? Biomedicina? O que é isso? Né? Hoje, biomedicina já é bastante difundido. Na época que eu comecei o curso, não era tanto não, tá? Tanto que aqui em Salvador, só tinham duas faculdades que tinham o curso. Três, na verdade. Né? Nem na Federal tem até hoje. Então ele falou, vou lá assistir. Eu falei, rapaz, eu vou com você. Não sei o que é esse negócio não, mas eu vou lá, já que você vai assistir, eu não tô fazendo nada, eu vou com você. E foi aí que eu fui ver palestra sobre biomedicina, sem ter a mínima noção do que era e o que eu ia ver lá. E pasmem, o que é que eu vi quando eu cheguei lá?
Quem deu a palestra sobre a profissão de biomédico foi o coordenador do curso de biomedicina da faculdade onde eu fiz a minha graduação, né? Diga-se de passagem. Então, ele falou da biomedicina, o que é que era biomedicina, o que é que um biomédico fazia. Claro que ele não citou, não falou de todas as habilitações do biomédico, que naquela época, se eu não me engano, tinham 28 ou era 27, hoje tem mais de 30. E dentre as habilitações em destaque do biomédico, né, a imaginologia é uma delas. O carro-chefe, né, a que tem mais profissionais habilitados e atuando no mercado, é análises clínicas. Mas a imaginologia sempre foi uma habilitação forte na biomedicina, desde aquele tempo, hoje mais ainda. Hoje não tenho nem o que falar. Né? Então, quando ele falou, eu não estava nem animado, estava vendo a palestra, falar, ah, meu Deus, negócio de laboratório, não quero não. Achei interessante, né? Mas falei, não, não é isso que eu quero. Só estava vendo por ver mesmo. E quando ele citou a área da imagem, foi aí que eu passei a prestar atenção. Que eu falei, rapaz, não é que é isso aí que eu estava procurando e que eu não achei. E foi aí que me despertou a ideia naquela mesma hora, né? Assim que terminou a palestra, eu fui lá conversar com ele, tirei todas as minhas dúvidas que restaram, né, da palestra ali, falei, ó, eu quero fazer isso e isso. O biomédico pode fazer isso? Ele falou, não, pode. Você termina a graduação, se você tiver habilitado, você vai atuar na área da imagem, normal, vai operar os equipamentos. E aí foi o que eu falei, então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer biomedicina. Eu não tinha, eu lembro que eu falei com ele que eu pesquisei, né, na época que eu escolhi, eu pesquisei, não achei nada. Aí ele me falou, não, é porque é uma profissão relativamente nova, né, não tem muitas informações e tem várias áreas, tal, por isso, provavelmente você não deve ter achado por conta disso. Eu falei, tá, mas eu já saí dali com a minha decisão de fazer biomedicina. Só que, pessoal, tava muito em cima já do, do vestibular. E eu não consegui fazer o vestibular para ingressar em 2009.1. E eu tive que fazer cursinho, porque se eu não tinha vestibular para fazer, eu ia fazer o quê? Ia ficar vagando, ia ficar 6 meses em casa, olhando pro teto, né? Não, eu fiz 6 meses de cursinho para esperar o vestibular abrir novamente para que eu pudesse ingressar na faculdade, né? Quando ele foi fazer a palestra lá, não lembro se já tinha passado, o que, é que tinha acontecido. Eu sei que eu não pude fazer o vestibular para entrar logo no semestre seguinte, que no caso seria 2009.1. Então, eu ingressei no cursinho, fiz 6 meses de cursinho, né? Durante esses 6 meses do cursinho, eu fiquei pesquisando as 3 instituições que tinham aqui em Salvador, Bahia. Naquela época só tinham 3. Pesquisei bastante sobre as 3 instituições de ensino superior que tinham curso de biomedicina. Em disparada, né? Nem tive muito o que pensar. Escolhi a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde eu me formei, né? E tinha outro ponto aí. As 3 faculdades eram particulares, né? E eu não tinha condição de pagar uma faculdade cara, né? Que na época era por volta ali de R$ 1.000 a mensalidade. E eu conseguia ter uma bolsa integral do FIES, né? Bolsa não, financiamento. Entrei para a faculdade no meio de 2009, né? O segundo semestre de 2009, 2009.2, através do FIES 100%, que naquela época ainda tinha, tá? Então eu ingressei com financiamento de 100% do FIES aí na graduação na Baiana, né? Que foi onde eu fiz a graduação, fiz a minha pós-graduação e hoje atuo lá também como docente da pós-graduação de imagem, que é uma novidade que eu ainda não falei no Instagram, ainda não falei aqui. Só lá no LinkedIn, quem me segue lá no LinkedIn, com certeza já viu a atualização. E o que é que aconteceu, pessoal, nessa turma aí 2009.2? Essa turma foi uma turma que
foi muito pequena. Ela quase que eles não abriram essa turma pela quantidade de pessoas, tá? Então, era uma turma que foi meio que dessemestralizada, tá? Não tinha uma aula assim, minha turma com o professor. Era a minha turma, pegava a aula com vários semestres, né? Então, eu tinha aula, eu sendo primeiro semestre, eu tinha aula com gente do sétimo, eu tinha aula com gente do sexto, do segundo, terceiro, do oitavo. As disciplinas a gente pegava aleatoriamente, assim, com várias turmas, né? E eu sou uma pessoa que tem um pouquinho de toque com essas coisas. Eu não estava me sentindo bem nessa turma. Não por causa da turma em si, mas por conta dessa dinâmica aí de eu vou passar 4 anos da minha vida estudando sem ter uma turma, né? Sendo dessemestralizado. Não estava me sentindo bem com isso. Eu simplesmente resolvi fazer um novo vestibular, novamente, para entrar novamente na faculdade, coisa de doido, né? E não foi só por isso, tá? Outra coisa que me deu esse empurrãozinho aí para fazer novamente o vestibular, entrar novamente em uma turma, digamos, entre aspas, assim, né? Normal. Foi porque no próximo semestre, eles mudaram a metodologia pedagógica do curso. Antes era o curso, né, clássico, né, que tinha as disciplinas, e aí o professor lá na frente falava, passava a matéria, tinha prova e tal. Nessa nova metodologia era o PBL. Para quem conhece aí, é a metodologia baseada em abertura e fechamento de casos, né? Problematização. Então, por exemplo, eu tinha uma disciplina básica lá no primeiro semestre dessa nova turma chamada biomorfo funcional, que dentro dessa disciplina tinham várias outras, que era basicamente anatomia, fisiologia, histologia, ah, e algumas outras matérias básicas assim. Então, em uma semana, a gente abria um caso, por exemplo, para falar tudo sobre o sistema digestório. Então, a gente ia passar uma semana estudando em casa e na outra semana a gente vinha e fechava o caso, né? Então, a gente falava da anatomia do sistema digestório, fisiologia do sistema digestório, a histologia do sistema digestório. Então, falava sobre tudo ali. É assim que era o processo de aprendizagem dessas disciplinas. Claro que não eram todas as disciplinas do curso assim, né? Mas era uma metodologia que veio do exterior e que eu achei bastante interessante e se encaixa bem ao meu padrão de aprendizagem, porque para mim eu consigo aprender melhor estudando sozinho do que vendo aula, do que alguém me ensinando. Eu pego o livro, leio, né? Eu sou um pouco mais autodidata com relação a isso, né? Eu gosto de estudar sozinho. Claro que tem momentos que eu pego, assisto uma videoaula, ou então um curso, um congresso, né? Mas a minha preferência é realmente estudar sozinho. Eu aprendo melhor, mais rápido, fixo melhor. Então eu voltei, entrei novamente na faculdade por conta desses dois fatores aí. A nova metodologia pedagógica que ia ser inserida na faculdade, que é o PBL, e há uma nova turma normal, que tinha aí 60 pessoas e era uma turma semestralizada normalmente. Bom, então, pessoal, o que é que eu fiz aí desde o meu primeiro semestre na faculdade? Desde o primeiro semestre, eu já ia para evento e cursos extracurriculares voltados à área da imagem. Isso aí, gente. Eu entrei, lembrem que eu entrei na faculdade para fazer a área da imagem. Eu escolhi a biomedicina por acaso, né? Porque o professor, né, o coordenador foi lá e falou sobre a biomedicina, senão eu nem sei o que, é que eu ia estar fazendo hoje. Foi muita sorte, né, dele ter ido lá e eu ter visto, né? Eu ter aceitado ir, porque eu não estava fazendo nada, que meu amigo me chamou, eu fui, simplesmente foi assim. Né? Eu lembro até hoje de como foi a cena, eu tenho uma memória muito boa, memória fotográfica, né? Enfim, então eu já entrei no curso pensando nisso. E desde o primeiro semestre tem aquilo, né? Pessoal de biomedicina. Hoje em dia nem tanto, que tem muita informação na internet, o pessoal já entra sabendo o que é que vai fazer do curso, da vida lá dentro do curso, né? Já tem pelo menos uma noção. Naquela época o pessoal entrava em biomedicina não sabia nem o que era, tá? Tinha muita pouca informação na internet. Então, desde o primeiro semestre eu já ia para evento. No primeiro semestre, pessoal, eu fui para um congresso de ressonância magnética do sistema músculo-esquelético, que inclusive
Quem organizou esse evento foi uma médica que eu trabalho hoje em dia, né? Muita coincidência. Ela e o meu ex-chefe, né? Então eles dois, eles fizeram esse evento aí e eu nem imaginava que um dia ia trabalhar com eles, né? E no meu primeiro semestre eu já fui para esse congresso de ressonância magnética. E ia fazendo durante ao longo da faculdade inteira, né? Eu fui sim, sempre indo para eventos e cursos extracurriculares voltados para a área. Outra coisa, desde o primeiro semestre eu ingressei no programa de educação tutorial, que é um programa do MEC, da CESU, né? Recebi em torno de 400, 500 reais por mês. E o PET é basicamente você fazer milhões de coisas. Basicamente, é uma tríade onde a gente tem que fazer três projetos aí e pôr em prática. Um projeto de ensino, um projeto de pesquisa e um projeto de extensão. Então, na parte de ensino, eu dava monitoria, eu vou falar um pouquinho mais à frente também. Na parte de pesquisa, eu ingressei em um laboratório lá da faculdade, que era o NBBio, que é o Núcleo de Biotecnologia e Bioprospecção, onde eu era aluno de iniciação científica. Eu basicamente testava extratos de plantas do cerrado, da caatinga e da mata atlântica para ver se elas tinham um efeito antitumoral, né, em células de melanoma. Tá? E até trazer o nome da pesquisa certinho para vocês, mas acho que não vale a pena porque não tem a ver com a área da imagem, tá? Mas desde o primeiro semestre eu já ingressei na faculdade com tudo aí, né? Como vocês podem ver, ia para evento, curso, ingressei quando eu entrei no PET eu nem sabia o que o PET fazia, para onde ia, nem nada. Eu entrei porque falavam que ganhava bolsa, eu me joguei, né? Eu nem sabia da importância do programa, né? Que tem e o peso no currículo que tem o PET também, tá? Diga-se de passagem. Pesquisem aí no Google, escrevam programa de educação tutorial, vejam o que ele o que é que ele representa, né? Eu sabia que ele era importante, mas tinha 17 anos, né, pessoal, quando eu entrei na faculdade. Então, pra mim, eu não tava nem ligando pra isso. Eu fiz por causa da bolsa. Não vou ser hipócrita de falar, mas ao longo da faculdade, né, eu fui vendo o que era e realmente a importância do PET. E já comecei sendo um aluno de iniciação científica também. Bom, ah, tive várias disciplinas correlatas à área, tá? Não vou citar disciplinas correlatas, por exemplo, anatomia, que é uma disciplina que a gente utiliza ao longo da nossa atuação, fisiologia, química, bioquímica estrutural, bioquímica metabólica, tá? Não vou citar as disciplinas correlatas que a gente usa, vou citar apenas as disciplinas específicas da área da imagem que eu tive. Então, do primeiro ao terceiro semestre, esqueci de botar um aí, ó. Que foi no segundo, no primeiro ou no segundo, que foi física e biofísica. Tava olhando a aula ontem, ia botar, acabei esquecendo. Vou até acrescentar aí. Física não, biofísica. Se eu não me engano, foi no segundo semestre. Então, no segundo semestre, que não tá aí, eu tive já a biofísica, né? Que são a física aplicada aos modelos biológicos. Né? Eu lembro que eu tive muita física da audição, tive física dos métodos de imagem também, ultrassom, a ressonância. Claro que pincelado, né? Que não era uma disciplina tão específica da área de imagem, mas era uma disciplina que tinha bastante relação com a área também. Aí no quarto semestre eu tive a minha primeira disciplina específica da área da imagem e que aí eu conheci, né, os professores que são meus amigos até hoje em dia, né? Nunca vou deixar de ser meus professores, hoje são meus professores e meus amigos. E tive meu primeiro contato com a área aí através dessa disciplina que é anatomia topográfica e técnicas de bioimagem, onde a gente aprendeu as bases dos métodos de imagem todo, falou de tudo aí, pessoal, falou de ultrassom, ressonância, tomografia, raio-x, medicina nuclear, falou as bases de tudo e sempre correlacionando com a anatomia topográfica, que é basicamente o que eu faço no momento magnético de protocolos e planejamento, né? Eu falo sobre a anatomia. Agora que eu estou percebendo isso, eu basicamente estou replicando a disciplina que eu tive para vocês sem perceber, né? Eu falo sobre a anatomia topográfica e depois sobre as técnicas da ressonância. Mas, enfim.
Então, aí no quarto semestre. Seguindo, no sexto semestre, eu tive meu primeiro estágio na área, que é um estágio em bioimagem. Então, a gente ia lá foram cerca de 3 meses, se eu não me engano, lá no ADAB da Baiana, que é o Ambulatório Docente Assistencial da Baiana, e a gente acompanhava a realização de exames de raio-x e mamografia também, tá? Mamografia a gente acompanhou pouco, né? Os homens, né? A gente tinha que perguntar para paciente, né? A gente falar que a gente é estagiário, se ela permitia que visse o exame e tal. Então a grande maioria não permitia que a gente visse a realização do exame, né? Por nós sermos homens, o estágio era feito em dupla. Minha dupla foi o Felipe Tangueira aí, que quem me acompanha aqui já deve conhecer, já fiz algumas lives com ele sempre aparece aí no canal. Então eu fiquei aí com minha dupla, né, no raio-x e vi muito pouca mamografia por conta disso aí que eu acabei de explicar. Seguindo, no sétimo semestre, pessoal, aí que o bicho pegou. Por quê? Lembrem que eu estava aí, ó, desde o início do curso fazendo indo para evento, indo para curso, tinha as disciplinas de imagem, eu estudava em casa, também era da imagem, tentava sempre me atualizar. E no sétimo semestre, olha só o que aconteceu. Eu tinha duas disciplinas que eram voltadas à área da imagem para mim, né? Que era a imaginologia aplicada, onde eu lembro que essa disciplina falou muito sobre pós-processamento de imagens, falou muito sobre medicina nuclear também e os outros métodos, mas deu um enfoque maior mais nessa parte, né? Mas realmente na parte mais prática da imagem, parte do console, dos equipamentos, enfim, como o próprio nome diz, imaginologia aplicada. E o TCC1 também, porque eu queria sair habilitado em imaginologia da graduação já, né? Claro que eu queria fazer uma pós-graduação, a essa altura eu já sabia que era uma pós-graduação lato sensu, né? Mas eu queria fazer o meu TCC na área da imagem, que era a área que eu gosto, a área que eu quero seguir. Eu não ia fazer. Eu tinha, pessoal, um TCC pronto, um TCC da iniciação científica, era só chegar lá e apresentar. E eu falei: não, não quero fazer o TCC nessa área de citologia, né? De pesquisa, de cultura de células. Eu quero fazer meu TCC na área da imagem. Fiz, larguei o projeto, joguei para cima o projeto inteiro, saí da iniciação científica e comecei a reescrever o TCC do zero na área da imagem, que eu queria formar e ter meu TCC voltado à área da imagem. E olha o que aconteceu aí também no sétimo semestre. A graduação em biomedicina, na maioria das faculdades, tem 8 semestres, algumas têm 8,5. 9, 8,5 é ótimo, né? Tem 9 semestres. Mas a minha eram 8 semestres. 8 semestres. Então, no penúltimo semestre, que é o sétimo semestre, eu tive a oportunidade de iniciar a pós-graduação em imagem antes mesmo de estar formado. Porque o MEC ele permite que, se você tiver 80% da sua graduação concluída e for na mesma instituição da graduação, tiver uma pós-graduação, você pode iniciar a pós-graduação antes mesmo de estar formado como aluno especial. É basicamente você pegar matérias, né, módulos, como a gente chama, os módulos isolados da pós-graduação. Então, no sétimo semestre, eu peguei um módulo isolado da pós-graduação. No oitavo semestre, eu peguei um módulo isolado da pós-graduação e depois que eu formei, eu dei entrada realmente na matrícula efetiva da pós-graduação. E para que isso fosse possível, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que pegar o estágio do oitavo semestre, que era o estágio que conferia a habilitação em imagem, que é um estágio de 500 horas práticas que eu fiz em ressonância magnética, que era para ser feito no oitavo, que é o último semestre, né? Eu peguei e adiantei, tive que pegar esse estágio do oitavo, jogar para o sétimo, para eu, no oitavo semestre, eu continuar nesse mesmo estágio, só que pela pós-graduação. Tá? Então, no sétimo semestre, eu iniciei o estágio em um serviço de imagem, só que
pela graduação. Eu fui também monitor da disciplina lá do quarto semestre, né, aí do slide anterior, da disciplina Anatomia Topográfica e Técnicas de Bioimagem. E, não satisfeito, o que é que eu fiz? Eu fundei também uma liga acadêmica, né, a Liga Acadêmica de Imaginologia Biomédica, a LAIB. Fui presidente e diretor de marketing durante esse último ano aí da faculdade. Porque eu pensei, poxa, eu quero entrar numa liga acadêmica de imagem. Eu quero estudar a área da imagem, é o que eu quero, eu estou focado. Fui procurar, não tinha. Eu pensei, eu poderia ter pensado, né? Pô, não tem. Ah, deixa pra lá. Só que aí eu pensei o inverso. Falei, pô, não tem, eu vou fundar. Simples, dei a solução. Falei, oxe, não tem, eu vou fundar. Pronto. Chamei alguns amigos que eu sabia que tinha interesse na área da imagem, que também queria fazer a área da imagem, e fundei a Laib, tá? No penúltimo semestre da faculdade. Eu falei, não, depois eu formo, ela fica aí, vai ajudar quem quer seguir a era da imagem também, porque na minha sala ninguém queria fazer a era da imagem, né? No início ninguém queria fazer. No quarto semestre que a gente teve o primeiro contato, ninguém queria fazer também, né? Mas chegou no oitavo, no sétimo, oitavo semestre, metade da sala queria fazer imagem, né? Enfim, é sempre assim que acontece. Então, pense que no sétimo semestre eu estava fazendo tudo isso aí, tá? Tinha disciplina, que não eram só essas duas disciplinas, né? Tinha mais umas 5 disciplinas aí para eu dar conta. Tinha o PET, tinha a iniciação científica que eu estava nessa transição de sair, tinha o TCC1, que é o início, né, do rascunho, digamos assim, do TCC. Tinha o módulo da pós que eu já tinha iniciado, estava fazendo estágio, né, fazendo 4 horas por dia em ressonância, estava dando monitoria da disciplina de imagem, fundei a liga, então percebo que eu já estava aí totalmente inserido, né, imerso na área da imagem. E no oitavo semestre, só teve, só não, né? Teve o TCC2, que realmente é a conclusão ali, onde a gente termina de escrever o TCC e apresenta para poder colar o grau. E eu estava fazendo o estágio da pós-graduação, adiantei o estágio da pós-graduação. Por que que eu fiz isso? Eu adiantei o estágio, esse estágio que era para ter feito no oitavo semestre, eu fiz no sétimo semestre, fiz as 500 horas. E no oitavo semestre, ao invés de eu ficar esperando formar para iniciar o estágio da pós-graduação, eu também já adiantei o estágio da pós-graduação na mesma instituição, no mesmo serviço que eu estava. Então percebam que eu dei uma continuidade, eu nem saí do serviço, tá? No sétimo semestre eu iniciei o estágio lá pela graduação. No oitavo, eu continuei lá, nem saí de lá, já continuei lá fazendo estágio, só que agora pela pós-graduação. E aí, quando eu formei, né, eu fui contratado nesse mesmo serviço. Tá? Então, reparem que eu acabei que nem saí, né? Inclusive, foi o serviço que eu pedi o meu desligamento agora em dezembro. Eu fiquei 9 anos atuando lá nesse serviço, né? Desde que eu formei. Então, aí foi o meu TCC, o título do meu trabalho de conclusão de curso, que é Utilização de sequências angiográficas com e sem contraste em ressonância magnética do encéfalo. Para quem tem curiosidade, eu já postei o meu TCC, está lá no canal do Telegram para quem tiver curiosidade, quiser ler, é só acessar lá o canal do Telegram, vai em arquivos que ele vai estar lá. E esse foi o meu TCC, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Mas qual é a diferença que tem aí? Na graduação, né, que foi o primeiro, foi uma revisão bibliográfica. Tá? Então, eu peguei vários artigos, várias referências bibliográficas e montei um trabalho de revisão em cima disso, né, sempre citando os autores, o trabalho de conclusão TCC padrão. Já na pós-graduação, eu pude pegar esse TCC da graduação e aproveitar ele na pós-graduação, só transformando ele, o formato dele de um formato de revisão, transformei ele em um artigo científico e publiquei ele, né, submeti ele a uma postagem em uma revista científica, tá? Então, foi o mesmo trabalho, eu só modifiquei o formato dele porque foi possível. Então,
Esses dois aí foram o meu TCC. Bom, no final de 2013.2, né, no segundo semestre de 2013, eu formei em biomedicina, né? Colei grau. Em 2014.1, eu fui contratado como operador de ressonância na mesma clínica, né, no mesmo serviço que eu fiz o meu estágio da graduação e fiz o meu estágio da pós-graduação. Então eu nem saí de lá, né? Eu entrei como estagiário da graduação, fiquei como estagiário da pós e fui contratado, né? Na verdade, o serviço ele estava realmente só esperando eu formar, eu colar grau, eu poder ser contratado, ser efetivado, né? Porque eu era ainda estudante ali e não poderia ser contratado. Então, eu tive que correr atrás aí da minha inscrição no conselho, né? Assim, antes de formar, eu já dei entrada na inscrição provisória, que no meu caso é o Conselho de Biomedicina da segunda região, né, o CRBM2, de entrada, já estava inscrito e ativo no conselho, e também tinha a habilitação em imaginologia, porque eu fiz as 500 horas práticas de estágio durante a graduação, então eu era habilitado e estava inscrito no conselho, então eu pude ser aproveitado pelo serviço. Em 2014.2, eu terminei a minha pós-graduação em imaginologia, com ênfase em ressonância magnética, né? Me tornei especialista em ressonância, ou seja, adiantei um ano da pós-graduação durante a graduação, porque esse curso de pós-graduação levaria 2 anos. Era, por exemplo, eu formei em 2013, então era para eu terminar a pós só em 2015. Mas como eu adiantei um ano, né? Comecei a pós no sétimo semestre, porque eu pude, né? Tive essa oportunidade. Então, sétimo e oitavo semestre, eu adiantei um ano da pós-graduação. Então, quando eu formei em 2013.2, no final do ano eu já formei na pós. Então, adiantei um ano aí durante a graduação da pós-graduação. Em 2021.2, eu tinha postergado muito, né, mas iniciei aí a pós-graduação em docência para o ensino superior e em 2022 eu me torno aí especialista em docência para o ensino superior. Botei a título de curiosidade, né, porque como estou falando da trajetória acadêmica, seria importante falar sobre isso aqui também. Agora sobre, pessoal, a inserção no mercado de trabalho. Isso aí vai ficar para a próxima aula, tá? Eu fiz essa divisão para não ficar vídeos tão longos, aulas tão longas, que eu sei que eu já me estendo bastante, né? Então eu decidi dividir, né? Falar primeiro sobre a trajetória acadêmica, dar um pause e iniciar falando sobre a inserção no mercado de trabalho e a carreira profissional. Então, a próxima aula nós vamos falar aí sobre a inserção no mercado de trabalho, vou falar um pouco sobre currículo também e carreira e trajetória profissional, tá certo? Então, vou ficando por aqui. Se alguém tiver dúvida, pode me procurar aqui no YouTube ou lá no Instagram, manda e-mail, enfim, vocês sabem por onde me achar. Os arrobas estão aí na tela, tá? Não deixa de curtir esse vídeo, envia para todo mundo, compartilha e nos vemos na próxima aula, tá certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. E é isso. Bom final de domingo e eu já fui. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.